Bom dia, povo de Deus. Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao canal da Pastora do Vale. Trazendo mais um conteúdo para você, inscrito do canal. Deus abençoe. E você que está chegando agora também, que Deus te abençoe. E se inscreva no canal da Pastora. Vou trazer hoje, irmão, um conteúdo sobre contendas. Vamos saber o que significa a palavra contendas, né? Às vezes a gente escuta tal e às vezes não explica direito o que é contenda, o que significa a palavra contenda. Eu até puxei aqui no dicionário, porque a gente que estudou pouco, eu estudei muito pouco, mas a gente procura saber, aprender com quem sabe, olhar o dicionário, né? Porque parece uma palavra muito comum que nós sabemos um pouco o que é contenda, o que é confusão, mas é bom saber no profundo, né? O que significa esta palavra. E eu falei, vou aqui no Google puxar, porque às vezes é uma palavra que ela tem muito significados dentro de uma palavra só, né? E eu estava puxando aqui no Google, porque a Bíblia também ela fala muito de contenda. A Bíblia fala muito de contenda. Na igreja do apóstolo Paulo tinha contenda. Deus também falou que tinha uma contenda com o seu povo. Então a palavra contenda é uma palavra popular que se usa quando acontece um fato, né? Olha o que significa a palavra contenda. Discussão. Entende? Vai anotando aí. Se tiver um caderno. Brigas. Discussões e brigas. Discórdia. Quando você está discordando de alguém e você combate aquela pessoa, aquilo já é uma contenda. Aquilo já é uma contenda. E a contenda, ela tem a tendência de se esticar, igual uma borracha de um chiclete, alguma coisa. Ela se estica, ela aumenta a contenda. E parece que ela não tem fim. Quando termina numa coisa, começa em outra, termina numa coisa, começa em outra. Então, na igreja do apóstolo Paulo, tinha pessoas que arrumavam umas contendas, umas confusão, contender com a outra pessoa. Que nem você pode entrar numa contenda comigo, se você começa a discordar daquilo que eu tenho pregado, daquilo que eu tenho, você está arrumando o quê? Uma contenda comigo. Está sendo uma discórdia de ideias, de sermões, discordar, combater, aquilo já é uma contenda quando alguém está discordando de você, né? Brigas também é contenda, porque tem gente, irmãos, que discorda e ele briga. Vem a discórdia e quando vem a discórdia, aí vem o quê? A briga, vem a confusão, e isto é já a contenda. Quando Deus falou, eu tenho uma contenda com o meu povo, Deus estava dizendo, eu estou com uma discórdia com o meu povo de Israel. Porque o povo de Israel discordava do que Deus falava e Deus estava discordando das atitudes dele. Deus estava reprovando totalmente. Então, Deus estava numa contenda com o povo. Deus tentando convencer o povo a fazer o bem e o povo estava fazendo as coisas erradas. Então, Deus falou, eu tenho uma contenda com o meu povo. Eu estou em discórdia com o meu povo. Eu estou, numa briga com o povo para que o povo se volte a fazer as coisas certas. Então, entra esta palavra contenda. E está escrito também na Bíblia. Quer dizer, quando os ideais não é aceito por alguém não aceita os ideais e aí vai combater os ideais daquela pessoa. Jesus, ele esteve em uma grande contenda. Jesus, pastora, Jesus, ele discordou com muitos mestres da lei. Jesus discordou com sacerdotes. Jesus discordou com saduceus, escribas, fariseus. Jesus falava forte com essas pessoas, porque essas pessoas vinham combater a Jesus. Essas pessoas estavam entrando em contenda com Jesus, com as palavras que Jesus falava. Então essas pessoas combatiam a Jesus. Eles estavam em contenda com Jesus e Jesus teve que entrar em contenda com ele. Quer dizer, combater os ideais dele. É tanto que vocês veem na Bíblia
não estou mentindo, que Jesus chamava eles de hipócritas, Jesus chamava eles de sepulcros caiados, né? Então, Jesus estava numa contenda com aquelas pessoas, escribas e fariseus, saduceus, né? Saduceus que acreditavam meu Deus do céu, agora me fugiu da mente. Eles acreditavam nas pessoas que morriam e ia ressuscitar, a reencarnação. Né? Agora lembrei, na reencarnação. Então Jesus estava sempre combatendo, irmão, os ideais dessas pessoas. Então Jesus, ele arrumava uma contenda quando ele combatia. E essas pessoas vinham com fúria. Essas pessoas vinham com fúria para cima de Jesus. É tanto que tentaram matar várias vezes Jesus. Tentaram matar Jesus várias vezes, jogar de precipício. Olha, tá na Bíblia isso, né? Então tentaram matar Jesus, porque aquela contenda que aqueles homens tinham contra Jesus estava trazendo ódio ao coração, estava vendo Jesus já como um inimigo, estava achando que Jesus era um inimigo do Império Romano, que estava trazendo uma doutrina diferente, que estava fazendo a cabeça do povo. Então aquelas pessoas estavam irados com Jesus. Eles já tinham raiva de Jesus. Então é tanto que tudo que eles faziam para pegar Jesus em palavra. Você vê, eles queriam uma palavra de Jesus para entregar Jesus ao sacerdote, porque eles não tinham motivo. Jesus, ele só fazia o bem. E eles queriam encontrar uma coisa em Jesus que o acusasse perante César, que era o imperador de Roma, que governava Israel naquela época. E é tanto que um dia trouxeram uma moeda e para pegar Jesus na fraqueza, e perguntou: Jesus, é lícito pagar o imposto para César? A artimanha astuta daquele povo, porque eles queriam de todo jeito pegar Jesus numa fraqueza, as palavras de Jesus para levar diante de César e acusar e dizer: olha aí, ele está convencendo as pessoas a não pagar imposto para o Império Romano. Aí sim, os romanos iam ter, ia ter argumento para matar Jesus, mas eles não encontravam. Então eles trouxeram aquela moeda: Senhor, temos que pagar o tributo para César. Aí Jesus disse: me dá uma moeda aqui. Aí Jesus falou: de que é essa foto? De César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Pronto, meus irmãos. Então, eles não conseguiam pegar Jesus. Eles tinham fogo assim nos olhos, sabe? Ansiedade de pegar Jesus numa fraqueza, sabe? Para ter do que acusar Jesus, mas eles não encontravam. Então eles estavam numa contenda terrível com Jesus, e Jesus também combatiam ele. Jesus estava numa contenda forte com ele, sabe, numa discórdia, porque não tinha como concordar com ele. Então os ideais de Jesus não batiam com os ideais daqueles fariseus, faziam tudo errado, sacerdote tudo errado. Irmão, Jesus encontrou tudo desmantelado. Quando Jesus veio, Jesus encontrou a coisa tudo desmantelada. Os líderes da lei, que era para estar certo no caminho do Senhor, era para estar ensinando o povo certo, eles estavam tudo torto. Por isso que Jesus descia a lenha, descia o reino, entrava em contenda com ele, porque Jesus combatia as ideias dele errada. Então aquele povo criou fúria contra Jesus, ao ponto que você já sabe qual foi o final de Jesus: de matarem. Criou uma rivalidade com Jesus. Eles viam Jesus como o inimigo do povo de Israel. Eles viam, só que Jesus era o Salvador. Jesus veio para salvar. Então, por Jesus combater aqueles sacerdotes, fariseus, escribas, saduceus, sabe, havia uma contenda, não havia comunhão, havia uma rivalidade, e eles queriam de todo jeito matar Jesus. Até que ponto conseguiam, né? Por causa de um traidor ali, chamado Judas. Você vê que eles não encontraram em Jesus nada que pudesse desabonar e nem acusar perante César, viu? Eles não encontraram em Jesus uma falha sequer. Teve que alguém dali, que vivia no meio do convívio de Jesus, dos discípulos, né, que teve que entregar, porque eles não podiam pegar Jesus injustamente. Tinha que ter uma infração, Jesus cometer uma infração grave, e como Jesus não cometia contra o reino de César, contra o Império Romano, não. Eles não encontravam, né? Até que
Satanás, por intermédio de Judas, aí sim traiu Jesus. Né? Eles queriam tirar a culpa dele e jogou em Judas. Foi lá e se matou. Então, meus irmãos, a palavra contenda significa brigas, né? Discussões, discórdias, né? Quando alguém discorda daquela pessoa, você está em contenda com aquela pessoa. E começa uma discussão. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de discutir com ateu. Eu não gosto de discutir Bíblia, ficar falando. Eu não gosto porque são questões loucas. A Bíblia chama isso questões loucas. Você tentar convencer um ateu é questões loucas, né? Porque ele tem os ideais dele, aquilo vai criar um conflito, aquilo vai criar uma contenda, e não há necessidade disso, né? Jesus combatia essas pessoas porque essas pessoas eram pessoas que pregavam o reino de Deus, eram pessoas que tinham os livros da lei nas mãos, e eles passavam isso para o povo. Então Jesus combatia que eles tinham que ter a vida no altar, a vida certa com Deus, e a vida do povo ali era desmantelada, igual muitos pastores hoje pregam o reino de Deus, mas a vida deles é tudo desmantelada. Eles só pregam, só falam, mas a vida é fora do altar. Se Jesus viesse hoje também ia ter uma contenda com os pastores que só Cristo na causa. Sabe, Jesus ia discordar dessas vidas ricas, desses pastores que levam, enquanto tem muitos pobres que nem comida tem para comer na mesa. Jesus ia combater, Jesus ia entrar numa contenda com eles, igual entrou com os sacerdotes, saduceus, fariseus, escribas, essas pessoas, os mestres da lei. Os mestres da lei que tinham a Bíblia na mão, que tinham as leis de Deus nas mãos. Era com essas pessoas que Jesus arrumou uma contenda, mas não era com o povo. Ao contrário, Jesus dava pão para o povo, Jesus dava cura, Jesus dava alegria para o povo. E é tanta multidão, onde Jesus estava, a multidão ia atrás de Jesus, porque se sentia bem. Mas os grandão, Jesus combatia, Jesus discordava mesmo, viu? E quando a gente vê ideias de pessoas assim, a gente também tem que entrar nessa contenda de discordar, totalmente combater, né? Mas não tomar aquela pessoa como inimigo, não tomar aquela porque nós somos de Deus e nós temos que amar. Jesus amava aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não amavam a Jesus, queria matar Jesus, queria destruir Jesus. Viu? Ao ponto de querer jogar Jesus de um precipício, e Jesus cegou ali todo mundo e passou no meio deles e eles nem viram, tá bom? Então quando você discorda de uma pessoa, você está em contenda com aquela pessoa. Fique certo, você está discordando dos ideais daquela pessoa, tá? Se os ideais dele não bater com o seu, ou que nem a gente tem a Bíblia Sagrada, tiver alguém com suas ideias atrapalhadas, obviamente nós vamos ter que entrar numa contenda e combater aquilo. Mas não deixar ser rivais, inimigos, viu? Ser inimigos. Não deixar isso vir pro coração, tá? Deixar o ódio entrar dentro do coração, porque a rivalidade ela traz isso, ódio, raiva, rancor, brigas e até morte. Você vê quando esses jogos aí, irmãos, jogo de Corinthians, Palmeiras, quando se juntam, eles são rivais. Eles são rivais, né? A contenda. Eles têm uma contenda entre eles que eles não concordam um com o outro jamais. Quando essa turma se junta, sai morte, meu irmão. Palmeiras, Corinthians, quando se junta, irmão, é farpa, é morte. É uma rivalidade terrível. Tá bom, meu irmão? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quero explicar o que é contenda. Quem sabe você não sabia o que significa a palavra contenda. Já ouvi muito, mas hoje eu estou trazendo ela um pouquinho explicada para os nossos corações. Se você gostou, dá o seu joinha. Entre e comente. Eu gosto que você comente. Se inscreve e compartilhe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.